A gente hoje ainda vai ter que falar sobre a possibilidade de Paquetá no Flamengo, hein? Pra mim, uma vergonha, pra mim, uma palhaçada. O Flamengo se aproveitar de algo que provavelmente é ilegal pra contratar um jogador. Porque, me desculpa, o Paquetá não ia estar querendo voltar pro Flamengo, o West Ham não ia estar querendo negociar o Paquetá, se não fosse muito provável ele ser punido por um envolvimento num caso de aposta esportiva. Então, tem alguma coisa provada contra ele? Não. Mas é uma vergonha o Flamengo fazer uma negociação baseado em algo ilegal. Porque o próprio Flamengo tá reconhecendo, tá todo mundo vendo. Não teria como negociar um jogador como o Paquetá, que ia valer 100 milhões de euros aí pro Manchester City, se esse cara não tivesse achando que ele vai ser punido. E aí, pra mim, é uma vergonha um clube do tamanho do Flamengo se aproveitar de um possível escândalo de envolvimento em aposta esportiva pra negociar um jogador. Pra mim é um escândalo, pra mim é um absurdo. Agora, vamos a uma notícia aí que eu considero absurda e eu tô cagando pro que vão falar. Ah, pilhado, cala a boca, claro que o Flamengo tem que ir atrás do Paquetá. Em notícia que saiu nessa quarta-feira, o Flamengo abriu conversas para repatriar Lucas Paquetá, hoje no West Ham. As conversas tiveram início há cerca de um mês. E segundo a reportagem do GE, as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores. Além de tirar Paquetá do ambiente em que é alvo de investigação, ou seja, sair da Premier League pode favorecer o desenrolar do processo do Paquetá e atenuar uma possível punição, segundo pessoas ligadas ao jogador. Ainda, de acordo com a reportagem, o West Ham só aceita negociar Paquetá se for em compra definitiva. Há 2 anos, o clube investiu 60 milhões de euros no jogador. Eu vou dar minha opinião. Eu acho um absurdo. É um jogador que foi por 9 meses investigado pela Federação Inglesa. Por 9 meses investigado. Depois desses 9 meses de investigação, a Federação Inglesa, ela formalizou uma acusação na justiça contra o Paquetá. O Paquetá, pro Paquetá estar aceitando sair da Europa nesse momento, é porque ele sabe que a probabilidade dele ser punido é muito grande. É muito grande. E aí é um absurdo um clube da dimensão do Flamengo compactuar com uma situação como essa, gente. O jogador está sendo acusado de algo muito ilegal. O jogador, ele está sendo cogitado o banimento do futebol. Ele pode ser banido do futebol por um suposto envolvimento numa fraude em esquema de aposta esportiva. Ou seja, se isso for provado contra o Paquetá, mostra que ele não tem respeito nenhum ao clube que ele está defendendo. E além do mais, pro West Ham tá querendo negociar, pro Paquetá tá querendo negociar, é porque eles sabem que dificilmente ele vai se safar da justiça. E aí dizem, mas pode ser banido do futebol inglês. Não vai. A FIFA não vai compactuar com o banimento num lugar e o jogador jogar em outro. E vai ter a cobrança do meio do futebol, inclusive de jogadores que já foram banidos. Teve um jogador que foi banido por 10 anos na Inglaterra que ele falou, se eu fui por 10 anos, o Paquetá tem que ser por 20. Então, é um absurdo um clube do tamanho do Flamengo passar por cima da ética do futebol, deixar o caráter de lado pra negociar. Só pode negociar com um jogador como esse se ele provar a inocência dele na justiça. Pelo amor de Deus, se aproveitar de algo que ele pode ser julgado ilegal, algo muito ilegal, o pior que poderia acontecer no futebol, se aproveitar disso pra contratar um jogador pro Flamengo, aí me desculpa. Aí os rivais têm todo o motivo pra falar, o Flamengo não tem noção de ética, o Flamengo não tem noção de caráter. Isso é a minha opinião, eu acho um absurdo. Agora, provou inocência, aí o Flamengo, vai em cima. Agora, tá escancarado pra todo mundo que o Paquetá só tá aceitando, que o West Ham só tá aceitando, porque eles sabem, é quase impossível uma vitória na justiça. Essa é a minha opinião. Tecnicamente seria bom pro Flamengo, maravilhoso. Seria um dos grandes jogadores do Brasil, no futebol brasileiro. Agora, acabou então a noção de ética no Flamengo? Acabou então a noção de caráter? Só importa o resultado dentro de campo? Eu, como um cara que me identifico sim com o Flamengo, eu sou contra. Vamp, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, porque as negociações estão acontecendo. O Paquetá já deu o aval dele, pode fazer negociação, e o West Ham quer vender. Só faltava o Flamengo gastar uma fortuna num jogador que pode ser banido em breve do futebol. Quero saber a opinião de vocês. Bom, você já falou muita coisa que eu concordo, que seria titular do time, chegaria a dar uma força técnica importante para o Flamengo, sem dúvida alguma. Agora, como comprar alguma coisa que amanhã pode não estar mais o produto pode não estar mais à sua disposição? É um risco, né? Alguém do Flamengo já tem a informação da FIFA de que, se ele for punido no futebol da Inglaterra, ele pode jogar em outro país? É uma coisa, me parece, muito simples, né? Com o poder de comunicação que tem o Flamengo, com pessoas que são ligadas à direção do futebol mundial. A CBF pode perguntar, a CBF pode ser interlocutora, perguntar para o Infantino. É verdade, Infantino, que você falou recentemente na França. Na França, o Infantino foi inaugurar um estádio que recebeu o nome de Estádio Pelé.
É um estádio pequenininho de 5 mil lugares, 3 ou 5 mil lugares lá na França, que aqueles que fizeram o estádio decidiram dar o nome do Pelé. Até se surpreenderam com a presença do Infantino lá. O que o senhor está fazendo aqui nessa inauguração desse estádiozinho? É que se leva o nome do Pelé, é porque é importante e a FIFA tem que estar presente, disse o Infantino. E aí perguntaram sobre o caso Paquetá. E ele respondeu, a FIFA defende o rigor máximo determinado pela lei ou pela legislação. Deixou muito claro que ele combate isso, aquela coisa, fez um discurso lá, querendo que seja uma coisa rigorosa. Então, não passa pela minha cabeça que a FIFA vai autorizar ele jogar na Inglaterra e não jogar na Inglaterra e está liberado para jogar em Zâmbia, no Brasil, na Patagônia, em qualquer lugar. Não passa. Agora, alguém do Flamengo tem essa informação? Se tem essa informação, a lei do mercado vai correr atrás. Agora, também concordo com... É estranho que o Paquetá, com 26 anos, ele tem 26 anos, pense em sair da Europa. Não tava bem, ia pro City, pô. Ele ia ser vendido por 100 milhões de euros pro City. Puxa vida, se ele for absolvido, evidentemente ele vai querer continuar na Europa. Se não for absolvido, ele vai chegar com uma mancha no mundo todo. Quer dizer, o Flamengo compensa ter um jogador nesse cenário? É isso, a gente não pode pré-julgar, dizer que ele está condenado, que ele fez maracutaia, a gente não sabe de nada disso, concretamente não sabe. Mas é uma conversa de risco que o Flamengo está tendo e é o que menos o Flamengo precisa nesse momento, esse tipo de conversa. É o que eu acho que é muito perigoso essa negociação. Acho que o Flamengo poderia, temos interesse, mas vamos aguardar a conclusão do caso. Ponto. Acabou o caso, nós somos o primeiro da lista para voltar a discutir. Tem interesse de vir para o Brasil? Você está absolvido, mas continua com interesse? Nós vamos perguntar, podemos oferecer metade do que você vale para a equipe inglesa. Topa, não topa? É uma outra conversa. Mas antes de ter essa conclusão, eu acho assim, falta de cautela do Flamengo entrar nessa conversa. Vamp, você queria falar? Eu gosto do Paquetá, a parte de campo dele, eu gosto de ver o Paquetá jogar, acho que joga bem na seleção, mas aí eu concordo com tudo que você falou, né? Não ia voltar agora, né, Tico? Já era para estar no Manchester City a temporada passada. Aí o Manchester City esperou para ver o julgamento, né? A apuração. Aí sai de novo. A investigação. É a parte dele de campo eu gosto. Agora, esses problemas tudo aí, ninguém vai contratar. E eu vi o cara também lá falando, você ainda foi bonzinho. Que o cara falou 20, o cara falou foi 40. 40 anos, né? Você diminuiu 20. O cara falou, se eu peguei 10, eu tenho que pagar 40. É lógico. E o cara falou, eu vou estar de olho. Falou. O cara tá agitando lá, eu vou estar de olho. Não, e essa informação que o Vanderlei trouxe é importante, que eu não sabia, que a FIFA já deixou claro que se ele for banido na Inglaterra, ela vai seguir. Ela quis dizer isso. Não, o Infantino não deu a deduzida. Eu quero o rigor máximo. Foi isso que o Infantino disse. Então, ele é o presidente da FIFA. Se na Inglaterra definir banir, a FIFA define. Mas a velhinha de Taubaté pode entender. Eu quero o rigor máximo na Inglaterra. Não foi isso que ele disse. Mas a velhinha de Taubaté pode entender assim. Pronto, que legal. Não vai poder jogar na Inglaterra, mas pode jogar em qualquer país do mundo. Ela pode entender. Eu entendo que o presidente da FIFA, quando fala isso, rigor máximo, em todos os países que ele tem penetração. Professor, aqueles atletas, Flávio, que foi julgado aqui no Brasil, pegou para o mundo todo, né? Claro. Você teve aqui aquele esquema lá que o presidente do Vila Nova, né, denunciou. Um monte foi pro mundo todo, né? Não foi só aqui no Brasil. Não há hipótese da pena ser regional. Ela vai ser mundial. Agora... Você acha que não há hipótese? Não há hipótese. Se ele for punido, ele vai ser mundo. Se for pegar 10 anos mundo, não tem como fugir disso. Agora, se ele, por alguma razão, ficar livre, só por exemplo, não vai acontecer, tá? Não tem parada de ética, não. Vai um monte de time pra cima dele, não é só o Flamengo, não. Tem esse negócio de ética. Isso aí não existe no futebol. Claro. Não tem isso aí. Se o Flamengo vai ficar ético, vai o Atlético, vai o Palmeiras, vai o Santos, vai o Corinthians, vai o Juventus. Não é